fazer uma oração. Aleluias. Glórias a Deus. Tá? O computador tá conversando comigo agora. Aleluias. Nós vamos começar com uma oração antes de iniciarmos na palavra. Eu gostaria que você aí na sua casa orasse juntamente comigo. Senhor, eu te dou graças pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua provisão e providência. Papai amado, que o teu Espírito esteja, Senhor, falando, Senhor, através da minha vida, Senhor, se for de teu agrado, Pai, se for de tua vontade, Senhor. Porque, Senhor, o desejo da minha alma, Senhor, é que todos nós, Pai, venhamos, Senhor, estar no centro da tua vontade. E é isso, sim, Senhor, que a tua palavra nos ensina. Por isso, Senhor, que não seja, Pai, a vontade do meu coração, mas que seja o teu Espírito, Senhor, guiando e direcionando a tua noiva, a tua igreja, na certeza que o Senhor é um Deus que alcança todos os corações. Eu te glorifico, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Que o teu Espírito, Senhor, possa nos direcionar, Pai querido, através da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bendito é o Senhor. Irmãos, falávamos no culto anterior a respeito da união da igreja, que não tem como desenvolver a obra do Senhor sem que os irmãos que estão ali congregados tenham um amor, que tenham um carinho, que tenham um respeito e estabeleçam limites. Limites. Quando a igreja ela desenvolve esse amor, a primeira etapa da congregação, da assembleia, da eclésia, no seu sentido neotestamentário, a primeira situação é viver em união, em harmonia. E nós falamos exaustivamente 2 cultos a respeito disso, e nós vamos partir hoje para o segundo ponto, ou o segundo objetivo da igreja. Lembra que nós iniciamos lá atrás falando que a igreja não está simplesmente para ser mais um lugar, para simbolizar um comércio, para simbolizar um lugar de lazer, um lugar de passeio. A igreja foi estabelecida por Deus para um propósito. Nós estamos seguindo um propósito estabelecido por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele instituiu a igreja, a começar por 12, e depois foi ganhando uma proporção maior, até depois dos apóstolos, vindo aí os pais da igreja, já estabelecido ali, Silas, Barnabé, Timóteo, Tito, Epáfras, e por aí vai, né? Eles foram estabelecendo aí para nós a visão da koinônia, da comunhão. Quando a igreja desenvolve essa comunhão, não se esqueçam que nós estamos tratando de Atos 2, a partir do verso 42 ao 47, mas nós vamos fazer aqui a introdução deste culto de hoje. Lembra que nós terminamos concluindo o culto passado e nós trouxemos qual é o objetivo da igreja? A membresia. Qual é o alvo da membresia? Formar uma igreja. Depois que essa membresia ela está formada, qual é ali então o componente? O componente é o relacionamento. Uma igreja que não se relaciona é uma igreja marcada com um X imenso, dizendo, vai dar errado. Vai dar errado. Então, o relacionamento desta membresia é o ponto máximo para o agir do Espírito Santo de Deus como comunidade. As necessidades básicas para se viver nessa membresia é proporcionar às famílias um conviver agradável. A pessoa que está chegando para essa igreja, para esse ministério, ela tem que entender que o ambiente é agradável. Quando você chega num ambiente tribuloso, você fala, minha família, eu não vou pôr aqui de jeito nenhum. Então, o trabalho desta membresia, desta igreja,
é desenvolver relacionamentos a ponto que o lugar seja um lugar de convívio. Bendito é o nome do Senhor. E esse convívio, ele deve trazer o quê para as almas que estão ali? Em primeiro lugar, um benefício espiritual e, em segundo lugar, um benefício emocional. Você imagina você congregar em um lugar aonde você é destruído psicologicamente. Logo, não dá. Muitas pessoas hoje não congregam por causa de perseguições. Se tornam pessoas destruídas emocionalmente e não conseguem falar, não, eu vou para a igreja para sofrer, para ser caluniado, para ser maltratado, então eu não vou. Eu prefiro ficar na minha casa. Então, a igreja, para poder produzir um benefício emocional, ela tem que ter uma espiritualidade ativa em todos os seus sentidos. Depois que essa igreja ela desenvolveu isso, é lógico, irmãos, que sempre nós trabalhamos com o padrão bíblico. O padrão bíblico é o padrão da busca pela perfeição. Vamos encontrar a igreja perfeita? Óbvio que não. Óbvio que não. Quando vamos para a palavra do Senhor, temos inúmeros exemplos de igrejas que tinham problemas e foram direcionadas, principalmente as igrejas dirigidas por nada mais, nada menos que um pastor chamado Paulo. Na igreja dele tinha problemas. E ele mandava cartas e cartas e cartas para poder consertar as igrejas. Então, é importante nós entendermos que nós trabalhamos com o padrão perfeito, porque é o lugar para nós alcançar. Então, nós vamos estar sempre correndo atrás, tentando alcançar o padrão perfeito de igreja. E é por isso que nós vamos alimentar a nossa alma, para sermos cada vez mais crentes nessa situação. Depois que essa igreja ela desenvolveu um relacionamento, uma amizade, que ela promove para suas famílias, para a membresia, um, um benefício emocional, um benefício espiritual, vem uma ordem do Senhor. É uma ordem do Senhor. Para então desenvolver discipulado. Bendito é o nome do Senhor. Discipulado. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e não só o discipulado, como também o serviço, que é isso que a igreja ela deve desenvolver. Né? Se vocês observarem Atos, capítulo 2, verso de número 42, apenas a parte A aí do versículo, diz-nos assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos como objetivo hoje entender que o discipulado, ele não deve ser conforme o nosso pensamento, conforme aquilo que nós achamos. Não, porque eu li num livro e eu acho que tem assim, não. O discipulado, ele tem que ser conforme o padrão bíblico, conforme o padrão que nos é dado e trazido por Deus. O discipulado bíblico é fundamental para todo cristão, para o crescimento desta igreja local, para a igreja no país, para a igreja no continente, para a igreja em todo o mundo. O padrão bíblico é fundamental. Nós temos visto, irmãos, muitas aberrações surgirem, porque muitas pessoas que carregam o título de pastores, bispos, líderes, trouxeram uma visão que não é a visão de Deus. E isso está causando um grande prejuízo para o evangelho em todo o mundo. A nossa igreja, ela precisa de ter um crescimento, de ser conhecida como uma igreja discipuladora. E fazendo aqui já uma observação a respeito disso, o discipulado, irmãos, não é um curso que você entra em um lugar com 4 paredes e fica ali 2 horas e passa ali 1 mês frequentando durante 2 horas. Isso não é discipulado. Isso é curso,
estudo preparatório, conferência, mas não é discipulado. O discipulado bíblico, ele acontece conforme o nosso mestre nos ensinou. O Senhor nos chamou para discipular todas as tribos e línguas e raças, independentemente da etnia da pessoa. Se você consegue se comunicar, aquela pessoa ali você tem que pregar para ela. E se você não conseguir se comunicar com palavras, vai com gestos mesmo. Vai com oração mesmo. O Espírito Santo se revela de um jeito ou de outro. Mas o discipulado, ele se dá no dia a dia e o Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19. Diz-nos assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos entender aqui, vamos entender aqui algumas etapas. Tem muita coisa interessante aqui. Algumas etapas. Primeiro, aquele novo discípulo, aquele alvo como um benefício futuro para a obra de Deus, aquela pessoa, aquele irmão, aquele amigo, aquele primo, aquele colega de trabalho que você conheceu e você tem ele como um alvo para evangelismo. Primeira coisa que nós temos que entender é que as vidas elas devem ser geradas. Depois que elas foram geradas, elas devem crescer e amadurecer. Depois que elas foram geradas, cresceram, amadureceram, elas vão então se reproduzir para o reino de Deus. Isso tudo no âmbito espiritual. Ser gerado, crescer, amadurecer e depois reproduzir. Ou seja, gerar ovelhas. Alguém já dizia lá atrás assim, olha, pastor não gera ovelha, pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor cuida de ovelha e ovelha gera ovelha. Mas o Senhor, ele vai dar uma ordem aqui, e o que eu acho interessante é que quando nós esquecemos, quando nós deixamos de lado o padrão bíblico, vai acontecer algumas aberrações que nós temos visto hoje. Esses dias atrás eu vi um vídeo de um jovem que estava caminhando na rua, e ele viu uma menina toda emotiva, com certeza aquela menina estava sofrendo muito espiritualmente. E aí ele chegou para ela e falou assim, não sei o quê, não chora assim não sofre assim não, Jesus te ama. E ela, que lindo, Jesus me ama. E aí ela chorou mais, e ele falou assim, olha, Jesus quer mudar a sua vida. Não é mentira isso, não é mentira isso. Mas o padrão bíblico nos ensina coisas totalmente diferentes do que nós temos visto acontecendo nos dias atuais. Lembra que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está dando uma ordem. Vocês pregam para todos. Acontecerá que aquele que crer e for batizado será salvo. Irmãos, alguém estava dizendo, pastor, como é que eu devo ler a Bíblia, interpretar a Bíblia? A resposta é sempre a mesma, com bom senso. É preciso ter bom senso. Não é sempre, não era em todo momento que a pessoa levantava a mão e já era batizada ali, porque nem sempre eles estavam em um rio. Então, é preciso entender que Jesus traz direção. E a igreja, irmãos, e outra coisa. As pessoas, quando elas leem a Bíblia, elas têm o hábito de se apegar a algumas situações. Quando nós olhamos para os discípulos, temos que entender que Jesus estava trazendo direção primeiro para os 12. Depois, a igreja foi ganhar uma cara.
A igreja ganhou uma organização, ela cresceu, ela se desenvolveu, ela se aparamentou, estava começando por 12, eles eram um número pequeno, e depois aumentou para 70, e foi para 120, e foi crescendo, 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 até ela ter toda a direção. Lembrem-se que os apóstolos ganham esse nome porque são eles quem recebe de Deus a direção para os dias vindouros. Jesus, ele traz a primeira direção aos discípulos. Vão e preguem e ensinem a guardar tudo o que eu vos ensinei. E aí esse jovem, voltando ali para o vídeo breve que eu vi, e irmãos, eu confesso que eu fiquei chocado com aquilo. O jovem estava lá com a sua garrafinha e o seu copo d'água, e falou para ela, mas Jesus te ama, ele quer cuidar de você, ele quer entrar na tua vida. E a menina, oh, glória a Deus, como se não existisse nenhuma igreja na terra. Aí ele pegou um copo d'água e falou para ela, olha, você quer receber Jesus? Quero, então eu vou te batizar. Jogou o copo d'água na cabeça dela, te batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, tá batizada, né? Eita glória. Tá tudo feito. Agora tá certo. Agora você já tá salva, né? Nós vamos vendo isso e isso vai se repetindo cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais e não vai parar por aí. Vão aumentar as aberrações. A Bíblia já não serve mais. Vamos inventar coisas. Porque muitas vezes as pessoas elas leem um ou dois versículos e elas acham que é suficiente, elas se esquecem que a Bíblia se completa. Os versículos, os capítulos, os textos, as direções. A igreja ela vai ganhando uma estrutura no passar do tempo. Mas Jesus dá uma direção para os seus discípulos, falando, olha, as pessoas elas têm que primeiro ser geradas, depois elas terem que crescer, que amadurecer para poder gerar. O que acontece quando uma pessoa sem estrutura alguma vai querer gerar outra? Mas o problema não é gerar. Gerar é fácil. É muito fácil gerar. O difícil é trazer crescimento, o amadurecimento. Isso é difícil. Quer um exemplo? Nas nossas igrejas, Geneve, Berne, Thun, muitas pessoas passaram. Muitas pessoas que nunca tinham entrado numa igreja, que nunca tinham ouvido uma explanação da palavra, e elas foram convidadas por vocês, por mim. Ou, vamos lá na igreja hoje? Tem uma palavra linda lá, o irmão fulano de tal vai pregar, vai ser bênção, poder de Deus. Aí a pessoa vem, não, vamos lá na igreja hoje, tem um louvor bonito lá, a nossa banda da igreja, ó, é top das galáxias, é a melhor banda que tem aqui na Suíça, é os grupos de louvor de Geneve, de Berne ali em Thun, é uma maravilha. Não importa a forma que você fez o convite, a pessoa veio. Foi lançado, gerou no coração dela uma curiosidade, gerou no coração dela um desejo. Então, vamos ver aí esse Jesus como é que é. Ela pode vir, ela vai ficar 1, 2, 3 cultos. E daqui a pouco ela vai embora e não volta mais. Ela foi gerada através de uma palavra, mas ela não ganhou estrutura. Por quê? Porque da estrutura exige de mim e exige de você. Exige o teu tempo, que é precioso. O teu tempo que você quer trabalhar para fazer hora extra, o teu tempo que você quer passear com a família, o teu tempo que você quer fazer um churrasco, que você quer ir para a piscina, que você quer ir para o lago, que você quer fazer uma viagem. Esse tempo aí que você está pegando para usar para o teu prazer, seria o tempo para amadurecer essa alma. Só que aí custa. Isso é discipulado. Discipulado é abrir mão do nosso tempo para que outros possam ter vida. Isso é crescimento, amadurecimento. A maioria das pessoas, elas não crescem, elas não amadurecem. Elas vão, visitam um ambiente onde tem um monte de gente lá, alguns com 20, outros com 30, outros com 40, outros com 50 anos, mas elas não permanecem ali, elas nem entendem o que está acontecendo ali dentro. Por quê? Porque não houve um processo. O que acontece na nossa vida hoje, irmãos, como igreja,
é que nós aprendemos a cultuar, mas não aprendemos a discipular. Nós, em muitas situações, ainda não fomos amadurecidos por relaxo nosso, e é sempre isso. E eu gostaria de ter outra palavra, sinceramente, eu gostaria, mas não tem, porque quando eu olho para mim e eu vejo a minha limitação, eu falo, é por falta de dedicação maior. Sempre, irmãos. Não tem para onde fugir. Esse chicote que está dando aí, está dando aqui também. Poderia ser melhor. Poderia conhecer mais. Poderia ter mais estrutura. Poderia estar mais cheio de Deus. Mas é porque, de vez em quando, a gente resolve dar uma olhadinha para fora do meio. Não, mas eu mereço. E essa situação do mérito, né? Da autoglorificação, não, mas eu mereço. Não, mas eu preciso. Isso é um mal, irmãos. É um mal para nós. Abre aí comigo em Efésios 4:13. Efésios 4:13 vai nos falar a respeito desse desenvolvimento da seguinte forma. Olha, a pessoa veio para Jesus, né? É lógico que Efésios 4:11 vai dizer que essa estrutura organizada por Jesus, ela tem pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, e eles servem para o aperfeiçoamento da igreja. Ou seja, alguém que recebeu de Deus um dom ministerial, e esse dom ministerial é para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa, porque Deus a capacitou para instruir, para direcionar. E essa direção vai trazer o que para a igreja? Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Através do discipulado bíblico na vida da igreja, são construídas comunidades de pessoas maduras na fé. Bendito é o nome do Senhor. Através do estudo exaustivo da palavra de Deus, irmãos, corrigindo erros, equívocos de interpretações. Não tem como amadurecer na fé sem ser pela palavra do Senhor. Implantando no reino de Deus pessoas comprometidas com o evangelho. Não tem como ser crente e não ser comprometida com o evangelho. Isso aí é um besterol que inventaram. E você vai ver demais aí. Esses dias atrás, eu estava vendo um jovem que cultuou com a gente há um bom tempo atrás, né? Isso já são de outros verões, né? De outras primaveras. E esse jovem agora ele resolveu fazer carreira solo, né? Não sei se existe isso, acabei de inventar agora, carreira solo, gospel, né? Evangélica. E ele diz que é o orador, que é o ministrante, e aí ele foi conhecer um rapaz lá muçulmano, pregou para esse rapaz muçulmano, e o rapaz muçulmano falou, que legal, que bacana, Jesus tal, eu não sabia que era assim. Ele orou, e aí o povo tudo emocionado lá no Facebook, todo agitado, né? Começou, por que você já não batizou ele? Ele falou, então, eu estava pensando nisso, eu acho que eu vou batizar ele mesmo. E a estrutura? O maior problema é que a nossa geração está entendendo que é só chegar para falar para a pessoa assim, Jesus é lindo, ele te ama e ele vai te levar para o céu. Você quer? Eu quero. Então tá, vou orar por você. Jesus, entra na vida desse rapaz aqui e agora ele é teu, tá bom? Tá bom. E aí o rapaz volta para a vida dele, vai para as drogas, vai para o álcool, vai para a balada, vai fazer um monte de coisa errada e tá bom, Jesus está com ele. Uma besteira, irmãos. Um erro enorme, enorme. E eu falo isso, irmãos, com muita tristeza no meu coração. Porque o projeto de Deus para a igreja é que todos nós estivéssemos amadurecidos, a ponto de encontrar alguém e conseguir embutir nessa pessoa toda a maturidade que nós recebemos de Deus.
É lógico que os irmãos, que a grande maioria dos irmãos já tem maturidade suficiente para entender que nada se dá para fazer sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença de Deus na nossa vida. Esse ide do Senhor Jesus, é lógico que o Espírito Santo de Deus está completamente embutido nessa história. Porque sem o Espírito Santo de Deus a gente não faria nada. Muitos evangelhos falsificados têm surgido porque têm sido feitos sem a presença de Deus, sem o desejo de Deus. Ainda ontem falava sobre 1 Samuel capítulo 15, as pessoas sacrificando, né? O importante é pegar um violãozinho, começar a falar no nome de Jesus e chorar, aí já tá bom. E Deus fala, não, sacrifício de tolo. O Senhor olha lá, Saul separa um monte de gado, um monte de ovelha ali para oferecer em sacrifício a Deus, e Samuel chega para Saul e fala, Saul, o que você está fazendo? Não, você fica tranquilo, Samuel, que a gente preparou um monte de coisa aqui para oferecer para o teu Deus. Ele não vai ficar bravo, porque o importante aqui é sacrificar, né? O importante é ir no culto. O importante é ler a Bíblia uma vez por semana e falar para as pessoas que Jesus é bom. E Deus está falando, não. Deus fala através da boca de Samuel e fala assim, por acaso, Saul, Deus tem mais prazer em sacrifício do que em obediência? Irmãos, olha a frase de Jesus para os discípulos. Vocês vão, preguem, aquele que crer deve ser batizado, e depois que ele estiver batizado, vocês vão ensinar eles a guardar. Vocês vão ensinar eles a guardar tudo que eu vos falei, tudo que eu dei para vocês. Seria uma outra questão, é a necessidade de um outro culto falar a respeito do batismo da igreja primitiva e do batismo da igreja contemporânea. São situações totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Embora que, mesmo sendo batizados, os cristãos lá da igreja primitiva cometiam erros. Mas nós temos aqui mundos diferentes, e seria motivo para um outro culto, coisa que não dá tempo de a gente tocar hoje. Mas eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 18, para quem está em Efésios é só voltar. Gálatas, volta Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 18, diz-nos assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E nos deu o ministério da reconciliação. Dessa forma, irmãos, observando, quando Paulo diz, ele fala, olha, o Senhor nos deu a todos nós este ministério. Cristo nos ligou, nos religou a Deus, nos reconciliou com Deus, e agora ele nos deu este ministério da reconciliação, para que possamos passar a reconciliar também as pessoas a Cristo. O que é um problema no nosso meio? Quando nós conhecemos alguém e fazemos um convite, levamos a pessoa para a igreja e depois abandonamos ela. Lembra que o evangelho ele é feito através de discipulado. O que tem sido um equívoco no nosso meio? Tem muitas pessoas que conheceu alguém e, ao invés de levar a pessoa para a igreja, para ali ser tratada, ali ser direcionada, ela resolve dar assistência no lar, né? Como se fosse o SAMU espiritual, né? A ambulancinha que vai lá, irmãos. Existe a profilaxia, que é você chega na casa da pessoa, o mundo da pessoa está destruída, mas existe um lugar de saúde para que essa pessoa seja tratada de uma forma mais profunda,
de uma forma mais forte, o que não exclui o seu evangelismo acompanhado de um discipulado. O evangelho não se resume em pegar uma pessoa e jogar dentro da igreja e falar, já fiz minha parte. Não. Como também não se resume, não, estou indo lá na casa da pessoa, mas não leva ela para a igreja. São dois equívocos. Tudo tem que estar ligado. Eu conheci alguém, eu vou evangelizar ela, mas até onde vai o meu conhecimento? Até onde vai a minha estrutura? Não, tem um organismo formado para que essa pessoa seja tratada. Aonde que eu posso ajudar essa pessoa? De repente eu não tenho um conhecimento da palavra, eu não tenho um entendimento profundo dos versículos, do texto e do contexto, mas eu tenho uma vida com Deus. Então aonde entra o discipulado? Na sua vida com Deus. Para que ele possa acontecer de forma excelente. Colocar essa pessoa do seu lado. Quando você for comer, quando você for tomar um café, você vai orar, essa pessoa vai olhar e falar, olha, ele ora para comer. Quando você chega em um lugar, você sente o movimento, a situação ali pesada. Você ora e fala, ó, é assim que a gente faz. Ó, chega num lugar, ó, me dá aí uma cerveja. Não, peraí, crente não se envolve com isso aí, não. Isso aí é aparência do mal. Ah, é? Não? Não. O discipulado é no dia a dia. É como ensinar uma criança a andar, é como ensinar uma criança a comer, é como ensinar a falarmos. O discipulado é o dia a dia. E você tem o hábito de cultuar, então essa pessoa vem com você. O discipulado leva tempo, exige de nós abnegação, exige de nós. Por que que muitas vezes a igreja não cresce? Porque não tem existido discipulado. O discipulado, na maior parte das vezes, também não se faz sozinho. A maior lição nos dada é por Jesus. Ele pega 12, coloca do lado dele durante 3 anos. Eles comem junto, eles dormem junto, eles vão nas aldeias junto. Jesus ora, Jesus abençoa, Jesus faz milagre. E eles estão ali, aprendendo, desenvolvendo. Para que depois desse processo, eles passem a discipular. O que que acontece se um crente que tem o hábito de falar palavrão for discipular alguém? Qual é a formação que essa pessoa receberá? O que que acontece se um crente de mente maliciosa for discipular alguém? Essa pessoa vai entender que o evangelho é falar palavrão quando quiser, não tem problema. Essa pessoa vai entender que falar de pornografia, que falar de coisas erradas não tem problema, isso é evangelho, porque, poxa, essa pessoa está há 20 anos na igreja, e se ela faz isso é porque pode. O que que acontece quando uma pessoa que está na igreja tem característica mundana vai ganhar alguém? Na verdade, não ganha. Vai formar alguém? Na verdade, não forma. É por isso que aquele que vai discipular, ele tem a obrigação de estar crescido e maduro na palavra do Senhor. Porque senão, aquele que está sendo discipulado vai ser crente ruim. Não vai ficar muito tempo na igreja. Porque logo ele vai entender que o irmão A é um irmão muito quadrado. Por que que nós temos esses evangelhos de hoje aí? Um monte, uma crentaiada apaixonada por tatuagem. Uma crentaiada apaixonada, né, pelas músicas mundanas. Por quê? Porque alguém discipulou errado. Alguém trouxe um evangelho que não é o de Cristo. Irmãos, muitas vezes nós observamos algumas situações e eu falo, poxa, mas será que é isso que Jesus passou? Eu não consigo entender assim. Jesus se portou de forma santa. Jesus não era um arruaceiro. Jesus não era um bêbado. Jesus não era um maledicente. Jesus não era fofoqueiro. Jesus não era trapaceiro, enganador. Jesus era santo.
A vida de Jesus e o ministério de Jesus foi em oração, debaixo de jejum e oração. Então, quando nós não desenvolvemos maturidade, imagina, irmãos, imagina alguém que congrega há um bom tempo e não tem uma vida de leitura da Bíblia, não tem uma vida de oração. Como? E é aí que entra o maior problema, e é por isso que nós batemos cabeça e vamos continuar, irmãos. Isso é que é triste, e vamos continuar batendo cabeça. Porque sempre alguns de nós não vai fazer a sua parte. E isso é triste. Alguém não está fazendo a sua parte. Então, cabe a cada um de nós deixarmos que o Espírito Santo de Deus nos conduza a tapar as brechas, a falar: Senhor, eu acho que eu estou falhando demais. Me ajuda, Senhor, a ser alguém que possa exercer uma referência. Uma referência. Hoje nós temos aqueles que são lights, aqueles que são vistos como lights e aqueles que são vistos como legalistas. Por quê? Porque tudo entrou num plano terreno, num plano mundano. É triste, irmãos, quando nós vemos a igreja, quando olhamos para a igreja do Senhor, e a igreja começa a ser envolvida por Satanás. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Porque a igreja, não a sua totalidade, não todos os membros, mas muitos vão perdendo o foco. Para que foi chamado? Muitas pessoas até hoje não sabem o que está fazendo dentro da igreja, infelizmente. Não entendeu que deve amadurecer. Não entendeu que deve se portar como um cristão. Não entendeu que deve ter uma vida de oração. Por quê? Porque tem que ser referência. Não é se quiser, é obrigado a ser uma referência. Quando olhamos para a igreja primitiva, era sempre aquela palavra que rachava. Eu acho que, não se lembra, foi no domingo, o pastor André estava falando um pouco disso. Se Paulo viesse pregar nos nossos dias, irmãos, ele seria ali triturado pela igreja imediatamente. Legalista, homofóbico e tantas outras coisas mais. Porque a palavra dele era dura. A palavra, a primeira ministração de Jesus, foi de arrependimento. Ele curou, ele salvou, mas inúmeras vezes ele diz: olha, vai e não peques mais. Então, essa palavra é uma palavra de saúde para nós como igreja. E se você, meu irmão, minha irmã, havia esquecido por inúmeras situações, e nós não entramos no mérito se você deveria esquecer ou não, mas é um chamado de atenção da parte de Deus, primeiro para a minha vida, falando primeiro comigo, no meu coração, e depois para cada um de vocês. Por que que não estamos discipulando? Por que que não estamos pregando? Por que que deixamos o objetivo de alcançar almas? Primeiro, buscar um equilíbrio. E segundo, propósito. Você e eu fomos chamados para ganhar almas. Vocês têm percebido que o inimigo tem criado tantas estratégias? Tantas estratégias. Nesse momento, tem irmãos que congregam conosco, Geneve, Berne, Tum. Tem irmãos que congregam conosco que não estão mais cultuando. Por quê? Porque o inimigo, ele arruma um jeito, estratégia com ele, irmãos. Lá de trás veio derrubando os grandão. Não vai derrubar a gente? Não vai derrubar nós, que somos pequenos? Derrubou Adão e Eva, derrubou Davi, levou Abraão a vacilar, levou Isaac a vacilar, levou a tantos grandes homens a vacilarem e a tropeçarem na fé. Não vai derrubar nós? Derruba. Satanás tem criado estratégias para deixar a igreja ocupada. Satanás tem criado estratégias, irmãos, que hoje, e nós já falamos isso em uma outra feita, nós já falamos sobre isso, por quê?
na maior parte do tempo, nós estamos investindo, e eu não estou dizendo que isso para nós é um problema, mas observa, pensa juntamente comigo. Nós gastamos tanto tempo nos curando, fazendo curativo em nós, fazendo curativo nos outros irmãos que já têm anos de caminhada, que não dá tempo de ganhar almas. Entendam, por favor, é tanto tempo gastando minutos, horas, dias com crente velho que não dá para gerar, não dá para crescer, não dá para amadurecer pessoas novas. Porque estamos patinando. Parece que nós criamos um vício e ficou tão confortável só participar do culto e em alguns momentos parece que eu fiz tanta coisa para Deus indo no culto. Fala, Deus, fica satisfeito aí, porque eu já vim no culto. Já é muita coisa. E, ó, sábado que vem, domingo que vem, não vem. Na outra semana eu apareço por aqui. É lógico, irmãos, seria uma ignorância minha, e a gente nunca incentivou isso, não quer dizer que só é crente quem está na igreja, que vai ser salvo só quem está na igreja. Não, mas a igreja é uma necessidade para todo cristão. Vide Bíblia. A Bíblia nos ensina isso. Muitas pessoas podem pensar ao contrário, pastor, pode. Eu concordo? Não. Mas muitas pessoas podem pensar ao contrário. E lá na frente, lógico, na hora de prestar contas, cada um vai prestar contas daquilo que recebeu. Uns galardão, outros condenação. Porém, o discipulado na igreja, ele deve voltar a ter vida. O evangelismo, e nós falamos no domingo passado, e voltamos a dizer, não se existe curso para evangelizar. Não se existe curso. Tem muitas pessoas que acreditam que precisa de técnica. É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. O Espírito Santo de Deus convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Técnica na igreja não funciona. A técnica de evangelismo, não, você tem que usar, né, etiquetas para evangelizar. Para com isso. Você vai ouvir pessoas que vieram para a igreja porque ele ouviu um irmão ouvindo um louvor no carro. Você vai ouvir pessoas falando que veio para a igreja porque achou bonito uma pessoa orando por outra. Você vai ouvir pessoas vindo para a igreja falando que porque o vizinho foi curado, porque o primo foi transformado. O evangelismo, ele é muito mais amplo do que nós imaginamos, irmãos. Muito mais amplo. Não se cabe numa revista. Não se aprende em escolinha. Evangelizar é dia a dia. Você tem um hábito de ler a Bíblia, você tem uma vida de oração, você tem uma vida cultural, comunitária, organizada conforme os padrões bíblicos, e aí então você vai receber da parte de Deus capacidade. Você começou a ler a Bíblia. Automaticamente, por passar inúmeras vezes por aquele versículo, você vai acabar gravando ele. E não há necessariamente a necessidade de ter um versículo decorado, irmãos, em nome de Jesus. O que você precisa é de estar cheio do poder de Deus. E o Espírito Santo de Deus toma conta. É assim que aconteceu na igreja primitiva. Não teve cursinho. Não teve. Então, nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos que o discipulado, lá atrás, no método, né, porque tudo, o grego havia tomado conta, a cultura helenista havia impregnado o Império Romano, e essa relação entre mestre e discípulo. Você pode se tornar um mestre não necessariamente tendo um doutorado, mas sendo um exemplo de vida para a pessoa que você pregou o evangelho.
Existe uma cultura de ciúmes quando um irmão ele exerce uma certa liderança sobre o homem. Não tome isso pelo lado pejorativo, não, irmãos. Quando eu, de jovem, comecei a cultuar, tinha alguns jovens da igreja que eu me espelhava, porque era a pessoa que eu estava mais perto, até chegar lá no pastor, eu gostava demais do pastor da igreja. Mas tinha uns jovens ali que eu falava, poxa, eu com mais alguns anos de igreja, com mais alguns dias de igreja, eu quero ser que nem esse jovem aí. Eu quero pregar que nem ele. E não é inveja santa não, irmãos, né? Até porque não existe inveja santa. Inveja é inveja, né? Inveja é inveja. Mas eu falei, poxa, eu queria pregar aí que nem esse jovem. Eu queria cantar que nem esse aí. Eu queria conseguir me controlar como esse irmão se controla. Então, alguns de nós, tomara que todos, possamos exercer influência, uma boa influência, direcionando as pessoas a tomarem as melhores decisões na sua vida. O termo grego para discípulo é matetes, né? Matetes, aquele que aprende, quer dizer aprendiz, aluno. E como que é bom, irmãos, ser aluno de um crente de verdade. Porque as pessoas, elas vão olhar e vão falar, não, peraí, esse aqui tem vida com Deus, esse aqui não tem, mas esse aqui falou que é tão, que eu posso fazer tudo, e aquele ali está falando que eu não posso fazer nada, como é que é esse aí? Não liga não, é que esse aí é crente demais, irmãos, em nome de Jesus. É crente demais, e é só oração, isso aí é só Jesus, é só Jesus, só Jesus. Tem crente que fala isso, irmãos. Umas qualidades de crente que fala, não, só fala Jesus. Tem, alguns pregadores de outros países fala que os crentes sul-americanos, eles, tudo é Deus. E tá certo. Tudo é Deus. Não tem erro. Tudo é Deus. Deus é o centro de todas as coisas. E o termo grego para discipulador é didáscalos. Didáscalos, ou seja, mentor, mestre. Aquele que tem valores para passar. Antes de qualquer culto, qualquer ensino teológico, irmãos, antes de qualquer ensino teológico que nós venhamos passar, primeiro nós temos que passar para as pessoas a intimidade que nós temos com Deus. Lembra que no culto domingo passado, aqui na cidade de Perne, para os irmãos que não estavam, de Geneve, de Tum, eu volto a dizer, como que às vezes, irmãos, nos dá um saudosismo e não é menosprezando os irmãos, porque amo a cada um de vocês. Estamos apenas nos ajudando aqui na palavra do Senhor, apenas nos lembrando, João 14, 26, e o Espírito Santo que o Senhor enviará, esse vos ensinará todas as coisas e também vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos falei. Então, o Espírito Santo de Deus está nos lembrando aqui, a mim e a você. A igreja não pode cair no mecanismo. Viver só de culto, não. Aonde estão as almas? Aonde estão as vidas, irmãos? Eu falo para vocês. É muito difícil ganhar e estruturar uma alma. É muito difícil. Vocês acreditam que olhando juntamente comigo, vocês vão perceber como que é difícil ganhar uma alma. Não é só difícil ganhar, é mais difícil ainda manter ela. E aí entra a função de toda a igreja. É um trabalho em comum. Comum acordo, koinonia, a comunidade ajudando. O que não pode existir no nosso meio? Um tirando o galardão do outro. Somos uma igreja. Um exemplo, o irmão fulano de tal foi lá e trouxe uma alma. Qual é a obrigação da igreja? Não interessa se essa pessoa chegou na igreja de mini saia, de brinco, de rastafari, fedendo, cheirando bem, de terno, de chinelo, descalço, com a roupa rasgada. Não interessa.
A obrigação da igreja é abraçar essa pessoa e fazer ela se sentir no lugar melhor, no melhor lugar do mundo. Isso é igreja. Aonde fala assim, não importa quem foi que trouxe. Não importa. Deus viu, o galardão dele está lá. Ninguém precisa de honra. Ninguém precisa de medalha. Importa que toda a igreja, quando veja uma alma diferente entrando, não desvie o olhar, não abaixe a cabeça, não passe por essa pessoa como se ela não existisse, porque ela é uma alma e ela importa para Deus assim como você é importante para Deus. Muitas vezes, irmãos, e falo isso com muita dor no meu coração, muitas vezes chegam pessoas dentro da igreja, irmãos. Há um tempo atrás entrou uma pessoa dentro da igreja com um histórico familiar terrível, 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 terrível. E sabe, para muitos de nós, isso começar da liderança, de cima, primeiro do pastor. Todos nós, pastor, presbíteros, pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, líderes de departamento, todos os departamentos da igreja. O exemplo vem da liderança. Chegou uma pessoa diferente, não é se quiser. É obrigação como crente receber essa pessoa e receber bem, muito bem, a ponto de ela se sentir confortável. Porque é uma alma preciosa para Deus. Custa muito, irmãos, custa muito, ainda mais no mundo em que nós vivemos. Uma igreja cheia de amor, cheia de carinho. Vamos amar essa pessoa, vamos ajudá-la, mas é lógico que exige-se. Vamos supor, eu tenho uma pessoa, eu consegui trazer essa pessoa para a igreja, mas eu ainda não desenvolvi uma maturidade suficiente para tocar em alguns pontos. Então, o que eu faço? Eu direciono ela para o pastor, eu só continuo fazendo o meu papel, orando, buscando, visitando, tomando café. Quando for feita uma pergunta a respeito da minha opinião, aquilo que eu aprendi, que eu entendi, eu dou a minha opinião. Aquilo que eu não sei, e eu já volto a dizer, irmãos, nós não somos obrigados a ter todas as respostas da Bíblia. Não somos. É tão bonito falar assim, olha, irmão, eu não sei te dar uma resposta sobre isso, mas eu vou buscar saber, eu vou perguntar para o pastor, eu vou perguntar para o irmão, e às vezes o pastor também não vai saber. Porque eu volto a dizer, não somos obrigados a saber tudo. Não somos obrigados a ter inúmeros versículos decorados. É bom, mas não somos obrigados. Somos obrigados, sim, a ter o caráter de Cristo, as características de Cristo, e conduzir essas pessoas a uma vida de retidão, porque nós estamos discipulando. E o que é discipular? Transmitir valores. Aleluias! Transmitir valores. Ah, irmãos, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Aleluias! Então eu vou transmitir esses valores de uma vida pela busca à santidade, pela busca da presença de Deus. E lógico, irmãos, através de uma igreja calorosa, amorosa, receptiva, essas almas só têm a ganhar e nós também. Lembra que nós viemos falando que o ambiente da igreja, ele tem que estar sadio para que o Espírito Santo de Deus possa continuar operando. Nós vamos continuar pregando a palavra, falando do amor de Cristo e do poder de Cristo, e nesse meio tempo, Deus vai levantar cadeirante, vai curar cego, vai abrir os ouvidos do surdo, vai livrar de diabetes, de colesterol, de problema de coluna. Deus vai fazer milagres por causa da saúde da igreja. Se não há saúde na igreja, primeiro que uma igreja que não está saudável, lógico, nós vamos identificar que ela não tem no seu DNA, o desejo evangelístico
missionário. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Hoje nós estamos na igreja contemporânea, é um pouco diferente da igreja primitiva, então nós temos a necessidade de conduzir esta pessoa à igreja. Ela foi gerada num primeiro encontro, ali nasceu no coração dela um desejo, mas agora vem o crescimento. E onde que ela vai crescer? Dentro da casa do Senhor. Um escritor, uma escritora chamada Kate Phillips, no livro dela chamado A Formação do Discípulo, ela diz uma frase muito interessante. Ó. Ela diz assim: o discipulado cristão é um relacionamento entre mestre e aluno, baseado no modelo de Jesus e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no seu aluno a plenitude de vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinarem a outros. Aleluias, glórias a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. O que Jesus conseguiu embutir nos discípulos dele? Jesus passou com tanta maestria para os discípulos, que os discípulos conseguiram treinar outros que treinaram outros. Ou seja, o Senhor está falando, olha, você tem que estar em tanta conexão com Deus, em tanta intimidade com Deus, que a pessoa que você for evangelizar e logo discipular, essa pessoa tem que receber tanto de Deus que ela possa passar a gerar. E todos nós gerando pessoas com características de Cristo. E não gerando anomalias, aberrações. Crentes pela metade. Crentes que não carregam a Bíblia. Crentes que não leem a Bíblia. Eu gosto muito de lembrar de um vídeo chamado O Livro Perigoso, onde uma criança pega a Bíblia cheia de poeira, vem de dentro de casa correndo para o jardim e fala, mamãe, de quem é esse livro? Ah, filhinha, esse aí é o livro de Deus. E ela falou assim, então está na hora da gente devolver, porque a gente não usa. Né? Então é importante, irmãos, nós entendermos que só através da leitura bíblica, através da oração, do jejum, da entrega, através do policiamento, o crente deve vigiar a boca, deve vigiar os olhos, deve vigiar os ouvidos, os pensamentos, porque nós estamos sendo assistidos. Estamos sendo assistidos. Paulo, escrevendo para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, no verso de 1 e 2, ele vai dizer assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Discipulado. Discipulado puro. Então o Senhor está nos chamando, irmãos, a discipular. É pegar a pessoa, é conhecer ela, é falar do amor de Deus, é tentar trazer para a vida dela esse desejo pelo Espírito Santo, pela palavra, pela vida de oração, e conduzir essa pessoa até o batismo. E creia, irmãos, eu não estou transmitindo responsabilidades. Todo pastor é ciente da sua responsabilidade. Eu estou apenas trazendo para a igreja como ela deve se portar. Nós entendemos claramente que o discipulado é um relacionamento entre mestre e aprendiz, baseado no modelo de Cristo, sempre, no qual aquele que discipula reproduz no outro a plenitude de Jesus, a capacidade para treinar e ensinar outras pessoas. E é somente desta forma, irmãos, que a igreja cresce. Agora, como que a igreja não vai crescer? Se nós estivermos muito apaixonados pelo dia do descanso, pela hora do repouso. Não faz evangelho assim. Todos os dias, irmãos, tem uma alma descendo à sepultura por não ter ganhado maturidade.
Pela misericórdia do Senhor, eu e você estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, sendo conscientizados sobre isso. Eu quero concluir na próxima quarta-feira, eu vou voltar sobre ministério e serviço, mas eu quero concluir dizendo que o objetivo da igreja é maturidade. O alvo da igreja é o compromisso. O componente da vida é a caminhada. Um crente que parou de caminhar, ele deixou de produzir. Um crente que parou de caminhar, ele deixou de cumprir os seus objetivos, perdeu maturidade, deixou o comprometimento, abandonou a caminhada, voltou lá atrás. Foi lá para o fim da fila de novo. Vai ter que, de novo, passar por todo o processo. As necessidades básicas da igreja são os princípios bíblicos para viver. O que a igreja proporciona? Alicerce para a vida, benefício emocional e estabilidade. O crente, por mais que tenhamos alguns sentimentos diferentes entre um dia e outro, isso não pode interferir completamente na nossa conduta. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, de repente, algum irmão entra numa prova e isso para ele é motivo para chutar o balde. Aí vai, enche a cara e fala, pastor, porque a minha situação está difícil, é por isso que eu faço isso mesmo e tal, não sei o quê. Vai, faz um monte de pecado e volta, pastor, estou arrependido, né? Por quê? Porque tá bom. Agora tá bom, pastor. Agora tá tudo bom. Agora eu tô crente. Aí amanhã vem um problema. Aí ele chuta o balde de novo. Vai, peca, faz um monte de coisa errada, irmãos. Misericórdia. A paciência de Deus também tem limite. O Senhor olhou para Saul e falou, Saul, chega. Hoje está cortado o teu reino. Acabou. Jeremias 15, se não me falha a memória, Deus fala para a nação, ainda que Moisés e Abraão aparecesse, o que eu disse está falado e não volto atrás. Porque a paciência de Deus com Israel, em muitas situações, se esgotou. Errando, até que Deus falou, peraí, chega. Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade. Estarmos firmes, perseverantes, sempre abundantes. Eu amo esse versículo de 1 Coríntios 15, 58, porque ele todo dia fala comigo, e fala muito. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sejam firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Então, irmãos, não vamos permitir mais que Satanás continue tirando de nós o objetivo. No domingo, o pastor André trouxe uma reflexão de Billy Graham e essa reflexão tem falado muito no meu coração. Se o Senhor viesse para você hoje e falasse assim, você tem 1 minuto, o que você faria? E a maioria das respostas é, eu pediria perdão, misericórdia, me consertaria. Só que esta resposta é a errada. Se eu tivesse 1 minuto, eu gritaria para todos os cantos. Se eu recebesse do Senhor apenas eu, em secreto, olha, hoje, daqui 1 minuto, eu estou voltando para todos, e eu tivesse essa incumbência, a maioria das pessoas responde, eu me consertaria, eu pediria perdão. E Billy Graham dá a resposta dizendo, a resposta certa é, eu gritaria para todos os cantos, se convertam, porque Jesus está aí. Trazendo para nós o entendimento, irmãos, que ter uma vida com Deus
é obrigação de todo aquele que quer ser chamado de cristão. Ganhar almas é uma ordenança do Senhor. Ele deu essa ordem para os discípulos. Ele não falou, olha, discípulos, se vocês quiserem, tá bom? Se vocês quiserem, vocês vão, vocês pregam. Mas se vocês não quiserem, fiquem em casa, que está tudo certo. Jesus não disse isso. Vão para todos os lugares. Preguem e anunciem. No próximo culto, nós voltaremos falando a respeito do serviço na igreja, do serviço da igreja. Culto de doutrina. Amém?